E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Nós estamos aqui continuando nossas leituras e reflexões no Evangelho de Jesus, escrito por João. Sempre lembrando vocês de que nos acompanham aqui, de se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos. Se você está recebendo pela primeira vez esse vídeo, nos ajude contribuindo para espalhar e anunciar a palavra de Deus. E sempre eu lembro da parte mais importante desse vídeo, que é você fazendo a sua leitura e a sua reflexão da palavra de Deus. Nos acompanhe lendo e deixe que o Espírito Santo e a palavra possa transformar a sua vida. E se esse vídeo tem feito diferença para você, que você possa compartilhar e nos ajudar, contribuindo assim, anunciando a palavra de Deus a mais pessoas. Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós estamos no capítulo 1. Vamos ler do versículo 33 até o 42. E diz assim a palavra de Deus. Continuação de que João Batista estava falando. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiram, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? E Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. E eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui a nossa leitura hoje. Muito interessante esse trecho. E nós vamos refletir aqui. Nós acabamos de fazer uma reflexão sobre a vida, um pouco da vida de João Batista, qual era o propósito dele, e que João Batista era uma testemunha de Jesus. E aqui nós vamos refletir um pouco mais sobre os discípulos de João Batista, que ouviram todo o testemunho de João, que ouviram João Batista falar sobre quem era Jesus e que esse Jesus um dia viria, esse Cristo, esse Messias, esse esperado. E tudo aquilo que João Batista havia dito a eles com convicção, com certeza, com fé, com esperança, se tornou real. Era de corpo e carne, era real, era físico, eles podiam palpar, eles podiam sentir. E quando eles viram esse Jesus, eles o seguiram. João Batista encoraja os seus discípulos e eles começam a seguir Jesus. Versículo 36. E vendo Jesus passar, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E aqui está a ênfase do que eu gostaria que vocês pensassem e refletissem junto comigo. Qual foi a atitude e a motivação desses discípulos de seguir a Jesus? E eu já disse, né? Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, né, foram até Jesus e, voltando-se, Jesus pergunta a eles: o que vocês estão procurando? E aí eles respondem: mestre, onde o Senhor mora? Esses discípulos já tinham ouvido quem Jesus era, e como eu disse, eles confirmaram que era real tudo aquilo, e eles tinham uma motivação: conhecer Jesus. Esses discípulos tinham uma fome e uma sede, e essa fome e essa sede era por conhecimento da prática, da vida verdadeira. Sabe, eles não queriam somente a teoria de Jesus, eles queriam ter intimidade com Jesus. Primeiro passo, primeiro ponto, eles demonstram que Jesus os ensinaria, dando a Jesus o título de mestre,
chamando ele de professor, a quem ensinaria a eles algo. E a partir disso, eles demonstram a sua fome e a sua sede. Onde o Senhor mora. O que isso tem a ver com um aluno que quer aprender uma teoria de um professor? Ou com uma pessoa que quer simplesmente um conhecimento? Eles gostariam de participar da vida de Jesus, ter comunhão, ter intimidade. E foi isso que esses discípulos demonstraram. Fome e sede de um conhecimento íntimo de Jesus. Eles não queriam simplesmente ouvir o que Jesus tinha a dizer, eles queriam participar da vida de Jesus. Versículo 39, Jesus respondeu, venham ver. E eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele até aquele dia. E eram mais ou menos 4 horas da tarde. Esses discípulos demonstram para nós um conhecimento de fome e sede por quem Jesus é e por intimidade de Jesus. Lá no Velho Testamento, um profeta chamado Oséias, no capítulo 6, versículo 3, estava exortando o povo para que eles se voltassem para Deus, para que eles abandonassem os seus maus caminhos e voltassem para o caminho de Deus. E quando ele termina de dizer isso, no versículo 3, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em outras versões ele exclama, como precisamos conhecer o Senhor. E o profeta está falando desse nível de conhecimento, de saber quem Deus é e como nós devemos viver conforme quem Deus é. Sabe, meus amigos, eu não estou falando aqui do conhecimento pleno de Deus, pois sabemos que Deus é eterno, Deus é todo-poderoso e que tem tantas coisas que nós não temos capacidade de conhecer a Deus, pois Deus é inesgotável em seu conhecimento. Mas aquilo que Deus já se revelou e deixou explícito e que é básico sobre o conhecimento de quem Ele é, está na palavra de Deus, na Bíblia. Isso está acessível a nós e nós precisamos conhecer esse Deus. Sabe, eu faço uma avaliação da minha própria vida. Muitas vezes e eu incluo alguns, nós, que dizemos ser filhos de Deus, crermos em Deus, crermos no Deus que enviou Jesus, muitas vezes não o conhecemos nem no básico, naquilo que Ele já deixou para nós claro sobre quem Ele é, sobre quem nós somos e como devemos viver. Essa reflexão eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se você conhece pelo menos o básico desse Deus que você diz crer. E essa é a pergunta de maior reflexão hoje. Qual a sua fome e qual a sua sede por Jesus? Qual a sua fome e qual a sua sede de conhecimento de quem Deus é? Prosseguindo no versículo 40, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João seguindo Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou a Jesus, e Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Essa fome de conhecimento, essa sede por saber quem Jesus é, ao testificar, levou uma atitude muito nobre da parte de André. Nós vamos falar isso também juntamente com a próxima reflexão e a continuação desse trecho aqui. Mas eu gostaria que você refletisse sobre a sua fome, a sua sede e qual o nível de conhecimento que você tem. Pense sobre isso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por se revelar a nós. Muito obrigado porque através de Jesus, Deus se revelou a nós, seres humanos. Muito obrigado porque através da vida de Jesus, toda a Bíblia faz sentido para nós. A história de Deus, a vida de Deus, a revelação de quem Deus é, está acessível a nós, através do entendimento que o Espírito Santo nos dá ao lermos as Escrituras. E a minha oração é que eu e os meus irmãos possamos conhecer o Senhor e prossigamos em conhecer o inesgotável conhecimento de Deus e se revelar mesmo, sabendo quem o Senhor é e quem nós somos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.